mais um Saúde e Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Desde já, muito obrigada pela sua companhia e audiência. E eu quero começar o programa de hoje já fazendo uma pergunta para você que está aí assistindo a gente nesse momento na sua casa. Tá muito frio aí? Porque hoje, mesmo aqui no estúdio com todas essas luzes, nesse dia de gravação, tá muito frio, tanto que eu nem tirei meu casaco aí para a gente gravar esse programa. E você sabia que todo esse frio pode causar problema para a nossa saúde, principalmente para a saúde do nosso coração? É preciso ficar atento nesse período do ano. Mas quem vai ajudar a gente, quem vai explicar, falar o que acontece com o nosso corpo e principalmente com o nosso coração nesse período do ano, nos dias mais gelados, é o médico que já está aqui na tela comigo. Ele é o Silvio Polini Gonçalves, ele é médico cardiologista e também coordenador da cardiologia do Vera Cruz Hospital. Doutor, antes de começar o nosso bate-papo, muito obrigada, viu, por falar com a nossa equipe aí nesse dia gelado. Olá, Viviane, é um grande prazer. Tudo bom com você? Realmente, como você falou, um dia muito gelado e nós não estamos muito acostumados, né, com essas temperaturas tão baixas. Isso pode trazer realmente alguns problemas. Doutor, eu queria entender o que acontece com o nosso corpo nesses dias mais frios. O corpo ele trabalha mais, os órgãos trabalham mais para aquecer a gente ou não tem nada a ver isso? É exatamente isso, né? O ser humano ele tem uma temperatura corporal constante, né, Viviane? Então a nossa temperatura ela não muda acompanhando mudanças da temperatura externa. Isso faz com que exista um gasto de energia do nosso corpo para manter essa temperatura estável, em torno de 36 graus, que é uma temperatura normal do ser humano, especialmente nesses extremos de temperatura, né? Tanto nas temperaturas muito quentes, mas como também as temperaturas muito frias. E, aliado a isso, como eu falei no início, nós, aqui no Brasil especialmente, nós não estamos acostumados com temperaturas muito frias durante um longo tempo, né? Então, você vê 2, 3 dias com temperaturas muito baixas, caem subitamente, abruptamente, aí 10, 15, às vezes até 20 graus, uma temperatura mínima. Isso leva um gasto energético grande do nosso organismo para manter a nossa temperatura ali estável, em torno dos 36 graus e meio, que é a nossa temperatura normal. Doutor, o nosso coração acompanha aí todo esse trabalho que tem nesses dias mais frios do corpo? Exatamente. Quem mais sofre, né? A gente sente o frio, mas lá dentro tem uma peça muito importante do nosso organismo que sofre mais com isso. É todo o aparelho cardiovascular, né? O coração e os vasos sanguíneos, porque são eles que fazem todo esse ajuste, né, de vasoconstrição, vasodilatação, para conseguir segurar a nossa temperatura corporal. Então, de uma maneira assim rápida, assim bem fácil de entender, quando nós temos uma temperatura muito quente, no verão, aquelas temperaturas altas, o nosso organismo precisa perder calor, tá certo? Perder calor, porque senão ele esquenta muito também. Então, a gente faz, o sistema vascular faz uma vasodilatação. Então, a gente fica mais vermelho, se você lembrar das pessoas, ficam mais coradas. A gente desvia uma boa parte da circulação para a pele, para ela dissipar calor pela pele. Então, a gente dissipa na forma de suor, principalmente, tá? No inverno, acontece exatamente o contrário. Nós não podemos deixar a nossa circulação muito em contato com a nossa pele, porque aí vai esfriar, tá certo? Porque a temperatura externa está muito mais baixa. Então, o que a gente faz? O nosso organismo faz uma vasoconstrição e segura a circulação lá bem dentro do nosso corpo. Então, nós ficamos mais pálidos, nós ficamos com as extremidades mais frias, mais geladas. E esse mecanismo de adaptação, ele é um mecanismo que consome energia, ele dá trabalho para o nosso organismo fazer isso, né? Então, normalmente, os dias mais frios, ou os meses mais frios do ano, eles são relacionados a um aumento, uma possibilidade de aumento de doenças cardiovasculares, especialmente nas populações mais idosas, né, nas populações que já têm problemas cardíacos. Eles sofrem mais, né? Da mesma forma que aumenta muito o risco de doenças respiratórias, que também, por outro lado, acabam por estressando mais ainda o nosso sistema cardiovascular.
Doutor, pesquisando sobre esse tema na internet, é verdade que no frio tem mais registro de mortes por alguma doença cardiovascular? De uma maneira geral, sim, né? Os meses mais frios do ano eles são relacionados com um aumento de mortalidade cardiovascular. Tá? Isso é fácil da gente entender, né? Com todos esses aspectos que eu coloquei para você, e principalmente porque nos meses mais frios a pressão arterial tende a ser mais elevada. Tá? Então, a hipertensão, que é um grande mal, né? Nas populações ocidentais, ela é um grande perigo para a saúde cardiovascular, ela aumenta muito o risco de infarto agudo do miocárdio, de acidentes vasculares cerebrais, que a gente chama popularmente de AVC. Então, o inverno ele traz isso junto com ele, né? Além do aumento das doenças respiratórias, das doenças cardiovasculares, sendo puxada muito por uma tendência, uma predisposição para aumentar a pressão arterial das pessoas especialmente das pessoas que já têm pressão alta. Então, são meses um pouco mais problemáticos com relação à saúde das pessoas. A gente tem que se proteger mais, a gente tem que se preservar mais, tomar um pouco mais de cuidado nos meses de inverno, especialmente nos dias mais frios. A gente está falando aí de doença cardiovascular. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho, assim, o que é, assim, de uma maneira geral, doença cardiovascular, doutor? Nós, de uma maneira geral, a gente coloca dentro dessa denominação doença cardiovascular aquelas doenças, aqueles males que afligem diretamente o coração, tá? E o sistema circulatório, tá? Ou seja, as nossas artérias e veias, tá certo? Então, nós temos um exemplo mais conhecido do ataque cardíaco, ou seja, o infarto agudo do miocárdio, que é causado, em sua maior parte, por obstrução de artérias coronárias, que são as artérias que levam o sangue para dentro do músculo cardíaco. Tá? Mas, além do infarto do miocárdio, nós podemos ter doenças do sistema vascular, do sistema circulatório, que é intimamente relacionado com o coração, aneurismas de artérias, tromboses venosas, todas são doenças que a gente nomeia como do sistema cardiovascular. As mais conhecidas, realmente, é o infarto agudo do miocárdio no cérebro, no sistema vascular cerebral, o acidente vascular cerebral, o temível e conhecido AVC. Doutor, quando a gente fala aí de doenças cardiovasculares, também pesquisando na internet sobre o assunto, eu vi que algumas são mais frequentes nesses dias mais frios. Vê se é isso mesmo, doutor. As mais comuns: acidente vascular cerebral, angina, arritmias cardíacas e o próprio infarto, como o senhor disse. Sim, exatamente, é isso mesmo. Tá? O AVC, né, o acidente vascular cerebral, ele se torna mais prevalente nesses meses mais frios por conta daquilo que eu falei, né? A pressão arterial das pessoas nos dias mais frios tende a se elevar. Tá? Isso é feito de uma forma que o organismo faz uma vasoconstrição, ou seja, ele contrai as suas artérias, tá? Para segurar a circulação mais no seu interior, tá certo? Se a pessoa já tem problemas, se a pessoa já tem uma predisposição, esse aumento da pressão arterial pode levar ao que a gente chama, então, de um acidente vascular cerebral, também conhecido como AVC, ou os derrames. Tá? Esses acidentes podem ser tanto isquêmicos, que são relacionados a um entupimento de uma artéria cerebral, quanto pode ser denominado de hemorrágicos, que é quando você estoura, vamos dizer, uma artéria cerebral, e aí você tem uma região do cérebro inundada por sangue. Então, de um lado, é um AVC isquêmico, que é como se fosse um infarto, falta circulação, exatamente como é na coronária, no coração, ou então por hemorragia, né? Uma artéria ali que se rompe e inunda o cérebro de sangue. Os dois tipos de AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, eles têm uma prevalência maior nos meses mais frios, tá certo? Da mesma forma que a angina. A angina nada mais é do que a denominação para dor no peito. Tá? Então, a angina, muitas vezes, ela é um precursor de um infarto. Ela pode estar avisando a pessoa que ela tem uma doença coronária, que ela tem uma obstrução coronária, que ela pode estar sujeita, eventualmente, a sofrer um ataque cardíaco. Né? E as arritmias, como você falou, também. Todos esses processos patológicos de doença,
eles sofrem, eles são agredidos quando a temperatura está mais fria, né? Porque o coração tem que trabalhar mais para conseguir manter a temperatura corporal constante, ele se estressa mais do ponto de vista biológico, ele tem que fazer ajustes na circulação para conseguir manter a temperatura. E numa pessoa que eventualmente tem uma predisposição, já tem uma doença prévia, obviamente ele vai ter um risco maior de ter um acidente vascular cerebral, um infarto, uma crise de angina e mesmo as arritmias, que é quando o coração sai do seu ritmo normal e entra num ritmo totalmente aleatório, totalmente anárquico. Muitas vezes, essas arritmias podem não ter um significado maior, uma importância maior, mas em outras vezes elas são extremamente graves. E todas essas patologias que nós estamos falando são muito relacionadas a esses processos de estresse em cima do sistema cardiovascular. E, sem dúvida nenhuma, os dias mais frios do ano fazem parte de um desses estresses. E, doutor, essas doenças que a gente citou, elas têm sintomas? A pessoa sente alguma coisa quando, por exemplo, vai ter um infarto? Ou quando, como você disse, a arritmia, né, começa a bater de forma desordenada? Tem sintomas? Sente dor? Quando a pessoa vai infartar, dói? Ou o AVC ele já dá um sinal que, opa, tem alguma coisa errada? Ou é tudo muito de repente? Olha, Viviane, pode acontecer das duas formas, tá? Infelizmente, nós temos muitas manifestações, como eu falei anteriormente, cardiovascular, que se apresentam pela primeira vez de uma maneira muito dramática, tá? Por exemplo, tem pessoas que nunca tiveram nada, sempre tiveram uma vida sadia, são rígidos, sadios, e subitamente uma parada cardíaca e morrem, tem uma morte súbita, como primeira manifestação de uma doença cardiovascular, né? Da mesma forma, o AVC. Pessoas que nunca tiveram nada e subitamente têm um derrame, um acidente vascular cerebral. No outro espectro, nós temos pessoas, sim, que são sintomáticas. Eles apresentam sintomas previamente e muitas vezes esses sintomas são sintomas de alerta e que vão ajudar a salvar a vida dessas pessoas, porque vão alertá-las para a necessidade de fazer uma avaliação, de procurar uma orientação, um serviço médico. De fundamental importância é relembrar sobre a pressão, tá? A hipertensão arterial, ela faz parte, na maior parte das vezes, ela tem uma importância fundamental nessas doenças, quando não é o principal causador, tá? E ela, nos países ocidentais, ela tem uma prevalência muito grande, muito alta na população adulta. E muitas vezes as pessoas são assintomáticas. Tanto é que a gente costuma, no meio médico, chamar que a hipertensão arterial, muitas vezes, no mal silencioso. A pessoa não sente nada e está com a sua pressão arterial elevada. Isto eleva o risco dela ter um evento cardiovascular aí depois de algum tempo. Então, o que a gente fala? Da mesma forma, a doença cardíaca, a doença coronária, o infarto, ele pode se apresentar com alguns episódios prévios de angina, que é quando você tem uma dor no peito, um desconforto na região do tórax, mas que não chegue a ser um infarto. Ele é apenas um precursor, é um sintoma que alguma coisa está errada. O que a gente tem que ter em mente, de uma maneira geral? A gente não pode, de maneira nenhuma, menosprezar sintomas que se apresentem para a gente de uma maneira nova, inusitada, uma pessoa que nunca sentiu um desconforto torácico, uma dorzinha no peito, tem que valorizar, porque pode ser realmente um sintoma de um início de uma doença que, se não for acudida ou identificada a tempo, pode levar essa pessoa a ter um ataque cardíaco depois de alguns dias ou meses, tá? E no outro espectro das pessoas assintomáticas, tem que haver, sim, um controle, especialmente de fatores de risco, como a gente chama, fatores de risco para a doença cardiovascular, que é a medida da pressão arterial, ver se a pressão arterial dele está correta, medida da sua glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue, para ver se ele não está desenvolvendo um diabetes, dos seus níveis de colesterol, tudo isso para você tentar identificar pessoas de maior risco para sofrer um evento cardiovascular desses que eu falei para você. E muito importante também é toda pessoa saber do seu antecedente familiar, tá?
o nosso antecedente familiar ele nos dá uma pista muito grande de possíveis problemas, né? E as doenças cardiovasculares elas têm uma forte, mas uma forte predisposição genética. Ou seja, família de hipertensos aumenta muito o risco que os descendentes também tenham pressão arterial. Da mesma forma, famílias que têm parentes muito próximos, pai, mãe, irmãos, com um ataque cardíaco, com um AVC, tem que acender um alerta para esta pessoa, mesmo que ela seja assintomática, para fazer avaliações de rotina para eventualmente detectar essas alterações que eu falei para você, que muitas vezes não se manifestam clinicamente. Doutor, o senhor falou sobre hipertensão e essa era justamente a minha próxima pergunta. Eu queria que o senhor detalhasse mais um pouquinho o que é a hipertensão, o que causa? Tem tratamento? Tem como prevenir? A hipertensão arterial, né, popularmente conhecida como pressão alta, tá? Ela é a pressão que existe dentro dos nossos vasos. É aquilo que faz o nosso sangue fluir dentro do nosso sistema circulatório, sair do coração oxigenado, levar esse oxigênio e os nutrientes para os nossos tecidos, para as nossas células, e, ao mesmo tempo, retornar com toda, vamos dizer assim, entre aspas, com toda a sujeira, com toda assim, a escória, para os órgãos que vão fazer essa limpeza. Tá? A pressão arterial é a pressão, a tensão que existe dentro dos vasos e que faz essa circulação se mover. Tá? Nós temos o adulto, né, todas as pessoas, obviamente, têm uma pressão arterial dentro de uma faixa de normalidade. Nós podemos falar assim, de uma maneira bem grosseira, que pressões maior ou igual que 14/9 para a população adulta é considerada hipertensão arterial. Obviamente, nós temos vários níveis, tá certo, para definir a gravidade da hipertensão arterial. Mas, de uma maneira qualitativa, a pessoa que está hipertensa, ela tem um risco maior de sofrer doenças cardiovasculares. A hipertensão, a pressão alta, ela agride, tá, determinados órgãos, e são órgãos vitais, cérebro, coração e especialmente rins. Tá? Então, a pessoa com pressão alta, ela tem uma tendência maior a desenvolver tanto a doença cardíaca, como doença cerebrovascular, derrame, como doença renal, levando muitas vezes o paciente a uma insuficiência renal e necessidade de hemodiálise para o resto da vida. Tá? Então, é muito importante que a população conheça a sua pressão arterial e conheça o seu antecedente de família. Se a sua família é uma família de hipertensos, ele tem que tomar mais cuidado. A hipertensão arterial, como a sua etiologia, na grande maioria das vezes, a causa é genética, é hereditária. Tá? Você não consegue, não existe ainda nada bem pontuado, bem relacionado à hipertensão na grande maioria das pessoas, a não ser uma história familiar. Obviamente que fatores ambientais são extremamente importantes na gênese, ou seja, na pessoa desenvolver a hipertensão arterial. Então, se a pessoa já tem um antecedente familiar, uma predisposição familiar, e ao mesmo tempo ele tem hábitos e estilo de vida prejudiciais, especialmente obesidade, sedentarismo, estresse emocional, o hábito de fumar, o consumo elevado de álcool, tudo isso faz com que a tendência para se desenvolver a hipertensão seja muito mais importante. Tá? Então, quando você junta uma predisposição genética com fatores ambientais, hábitos de vida, você sim pode desenvolver hipertensão arterial e muitas vezes numa fase mais precoce da vida. Além disso, a idade é um grande fator também, e aí a gente não pode intervir, mas com o passar do tempo, com o nosso envelhecimento, a tendência é a nossa pressão arterial se elevar mais ainda. E numa pequena percentual de hipertensos, existe sim uma causa etiológica bem definida. Esta constitui uma minoria da população de hipertensos que você identifica, o médico identifica uma causa e ela é possível de ser removida por cirurgia ou por um tratamento específico e aí você ter a cura da hipertensão nesses indivíduos, nesses pacientes. Mas na grande maioria nós conseguimos
controlar a pressão arterial. Nós temos controle para a hipertensão arterial, mas não temos a cura. Então, são pessoas que, uma grande parte, vai ter que tomar remédios, chamados antihipertensivos, para conseguir um adequado controle da sua pressão arterial e vão ter uma vida normal, tá? Junto dessas medidas farmacológicas, é muito importante, então, a correção desses hábitos de vida, que são muito maléficos, como eu falei, especialmente na nossa sociedade, é o tabagismo, a obesidade, sedentarismo, a dieta inadequada, a dieta rica em sal, né, no sódio. Então, quando você trabalha tanto correção de hábitos de vida e, eventualmente, naqueles que precisem, que a sua pressão continue elevada, o uso de medicação específica, você vai normalizar a pressão arterial desses pacientes e eles vão ter uma vida normal, eles vão ter uma qualidade de vida absolutamente igual a daqueles pacientes, aquelas pessoas que não são hipertensos. E, doutor, hoje a hipertensão é algo que mais preocupa aí quando a gente fala de saúde do coração? A hipertensão, como eu falei para você, ela é um grande fator de risco, né? Não é o fato da pessoa ter a pressão alta, estar com 16/10, não é o número em si, é o que ela vai desenvolver ao longo dos anos nos órgãos vitais das pessoas. Então, é muito importante que você controle a pressão arterial. Ela é realmente um grande desencadeador, uma grande causa, especialmente no mundo ocidental, tanto do AVC quanto dos infartos, que são as duas doenças que mais matam no mundo, junto com a terceira causa, que são as neoplasias, os cânceres. Tá? Então, você tem que ter um controle, toda a população tem que saber a sua pressão arterial, tem que definir com o seu médico qual a periodicidade que vai fazer esse controle. Tem pessoas que não têm histórico familiar, tem pessoas que têm pressão normal, eles vão poder fazer uma periodicidade um pouco mais longa, mas aquelas pessoas que têm já um histórico familiar ou são hipertensas vão ter que fazer um controle muito mais próximo, né, muito mais preciso para fazer esse controle, acerto de medicação. Então, a pressão arterial, a hipertensão, no caso, ela é a base para as principais doenças cardiovasculares, as que mais matam no mundo, né? Se a gente juntar aí a hipertensão, o diabetes, o colesterol elevado, o tabagismo, a gente está fechando aí alguns fatores de risco que são realmente disparadamente os maiores causadores de infarto e de AVC na população ocidental, sem dúvida nenhuma. E, doutor, quem é hipertenso nesse frio, muda alguma coisa na vida dessa pessoa? Olha, o frio, né, os dias mais frios, como eu falei antes, ele realmente ele predispõe, né, ao aumento pressórico em qualquer pessoa, Viviane, em mim, em você, qualquer pessoa normalmente pode ter uma pressão mais elevada nos dias mais frios. E o inverso ocorre no verão, tá? No verão também, mesmo os hipertensos, eles podem ter redução da sua pressão arterial, é comum que nos dias mais quentes do ano, nós, cardiologistas, temos que diminuir a medicação antihipertensiva de alguns pacientes que eles acabam reclamando que a pressão caiu muito, tal. Por conta de desidratar, suar muito, a pressão pode cair. No inverno, nós temos o contrário acontecendo, né? Nós temos um organismo trabalhando mais para conseguir se aquecer. O que acontece muito no inverno é que a gente acaba, muitas vezes, comendo mais, né? A gente tem uma dieta mais calórica, né? É mais gostoso, a gente toma ali o chocolatinho quente, acaba eventualmente consumindo mais bebida alcoólica, comendo mais. Tudo isso são fatores que contribuem também, além da temperatura mais baixa, para o aumento da pressão. Tá? Então, se você já é hipertenso, nos dias mais frios, a gente tem que redobrar um pouquinho mais essa atenção. De uma maneira geral, você mantém a sua medicação normal. Se você toma seus remédios prescritos pelo seu médico, você continua na sua medicação normal, não precisa, por conta própria, vou aumentar meu remédio, vou dobrar, vou tomar mais. Não, de forma nenhuma, tá certo? Apenas ficar mais atento se tiver um sintoma diferente, se é uma pessoa que se sente bem e, de repente, ele começa a ter dor de cabeça, ele começa a ficar com uma tontura. Isso pode ser, sim, um indicador que a pressão dele subiu. Além disso, cuidar da dieta, como eu falei para você, é importante, não vamos abusar, e evitar exposição às horas mais frias do dia. Tá? Então, é muito importante, aqui nós não estamos pensando só nas doenças cardiovasculares, estamos pensando em doença respiratória também. Né? Então, nas primeiras horas da manhã,
ao anoitecer, que são quando a temperatura cai mais. Se a pessoa puder, ela tem que se preservar mais, tem que se guardar mais, tem que se agasalhar mais, para conseguir fazer com que ela não fique tão exposta, tá certo? Não só a uma doença cardiovascular, por uma arritmia, por um aumento da pressão, mas também a doença respiratória, né? Que a gente sabe que é muito mais frequente nesse ano. E numa pessoa cardíaca, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma cardiopatia, se você pega uma infecção respiratória, você também aumenta a chance de descompensar a doença cardíaca desse paciente. Tá? Então, no inverno, alguns meses do ano, que a gente tem que tomar um pouco mais cuidado com a temperatura externa, com a nossa saúde, especialmente nas pessoas mais velhas, nas pessoas que já têm um antecedente de doença cardiovascular. Saúde é Vida de hoje, a gente está conversando com o Dr. Silvio Polini, ele que é médico cardiologista. Doutor, eu preciso chamar um intervalo, é coisa rápida, só para a gente tomar uma água mesmo. Você de casa também, vai rapidinho pegar uma água e já volta. Não saia daí, o Saúde é Vida volta em instantes. Saúde é Vida de volta e hoje a gente está falando sobre o frio, como ele influencia aí no nosso coração, se ele provoca ou não doenças e quais os cuidados que a gente tem que tomar. Quem está tirando as nossas dúvidas hoje é o Silvio Polini Gonçalves, ele é médico cardiologista e também coordenador da cardiologia do Vera Cruz Hospital. Doutora, a gente encerrou o bloco anterior, você estava falando aí que os idosos precisam tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu queria entender o porquê, o que acontece com os nossos idosos nesses dias gelados. Na verdade, nos dias mais gelados, né, são os extremos, né, os extremos da população, tanto a população mais idosa e os mais jovens, as crianças, né? As crianças nitidamente relacionadas a doenças respiratórias e os idosos também. No idoso, a gente tem ainda mais alguns agravantes, né? Muitos deles já têm doença pré-estabelecida, tá certo? Então, não basta ser só o fato dele ser idoso. Muitas vezes ele tem uma chance maior de já ser hipertenso, de já ter uma doença cardíaca definida, estabelecida. Então ele tem que tomar mais cuidado, sim, porque ele tem uma predisposição maior. Tá? A outra coisa muito importante é que no idoso, esses mecanismos de reflexos, de adaptação, eles ficam mais prejudicados pela própria idade. Tá? Então, ele tem mais dificuldade em se adaptar a uma temperatura mais extrema, o organismo dele vai ficar com um estresse, uma sobrecarga muito maior em cima do sistema cardiovascular e muitas vezes ele não tolera isso, mas pela própria idade, por alguma fragilidade por doença já pré-existente. Então, de uma maneira geral, os extremos da vida são os que mais sofrem nos extremos de temperatura. O mesmo vale para temperaturas muito quentes, quando os problemas são outros, mas existem também, tanto na população mais idosa quanto na população mais jovem. De uma maneira geral, como eu falei no início, uma forma de se prevenir o máximo possível de complicações para a população mais velha eles sim se resguardarem o máximo possível nos dias mais frios, tá? Se tiverem a possibilidade de eventualmente ficarem mais aquecidos, de ficarem mais em casa, e sempre evitar a exposição naqueles momentos, naquelas horas que a temperatura está muito mais fria. Aliado a isso, esses meses são mais secos, né, Viane? São muito mais secos. Muitas vezes nas grandes cidades nós temos uma concentração maior de poluentes, eles são mais poluídos esses dias, né? Tudo isso acaba acarretando uma chance maior de desconforto respiratório, de infecções pulmonares, e no idoso isso tudo é um grande fator de risco, e muitas vezes são gatilhos para descompensar uma doença cardiovascular, ou uma doença que ele já tenha pré-existente, ou então o aparecimento, né, de um AVC, de um ataque cardíaco, de um infarto, uma coisa assim. Então, de uma maneira geral, se procurar ter uma alimentação bem adequada, evitar muito exagero, se agasalhar muito bem, evitar se expor nos momentos mais frios do dia,
né? Tomar cuidado de uma maneira geral, mas não há necessidade de mudar a sua medicação, como eu falei antes, aumentar a dose de medicação antipertensiva se ele estiver bem, se ele estiver em ordem. E é o primeiro sinal de uma alteração, de um sintoma diferente, obviamente, procurar atenção médica, procurar o seu médico para definir se há algum risco ou não. Doutor, o senhor falou em poluição. Tem dia aí que a gente olha, o céu tá todo cinza, meio vermelho. Você fala, nossa, quanta poeira nesses dias. Realmente também influencia? Influencia muito, muito sim. A poluição atmosférica, Viviane, ela já é muito relacionada à doença cardiorrespiratória. Isso já está bem definido, bem comprovado. E, obviamente, os grandes aglomerados urbanos, né, são onde isso mais ocorre, tá certo? Por conta aí da meteorologia, por características próprias de temperatura, nesses meses do ano há uma dificuldade maior, né, na evaporação, na subida dessas partículas, desses resíduos poluentes, que são muito relacionados aí à atividade humana nos grandes centros, tá? E a poluição atmosférica nos dias mais frios, ela acaba sendo maior, né? E ela é um fator de risco, sem dúvida nenhuma. Ela é irritante no nosso sistema respiratório, desde a mucosa nasal até as porções mais baixas do pulmão. Ela acaba fazendo com que a oxigenação do sangue fique um pouco mais difícil por conta desse ar mais sujo. Com isso, o coração tem que trabalhar mais, a frequência cardíaca aumenta mais. Então, você começa a ter aí uma escala de eventos que são eventos ruins, né, desfavoráveis, que pode sim desencadear aumento da pressão arterial, arritmias e tudo isso que a gente falou antes, tá? Uma forma de você também se proteger disso é evitar grandes exposições em lugares que são muito mais fechados, muito mais poluídos, né? Fazer o que dá, né? Mas que realmente os dias mais frios do ano são relacionados, os dias mais secos são relacionados a períodos de maior poluição atmosférica, e a poluição atmosférica seguramente está relacionada ao maior risco de doenças cardiorrespiratórias. Doutor, um exemplo agora. Eu estou aqui no estúdio, quentinho, terminando a nossa gravação aqui. Eu vou lá para o estacionamento gelado, pegar o carro. Esse choque térmico de temperatura também faz mal? Olha, Viviane, isso é uma coisa muito individual, tá? Tem gente que sente muito mais isso, tá? Tem gente que sente isso, sente mal, sente desconforto, né, com esses choques, né? Outros menos. O que ocorre muito aqui na população brasileira é que no centro-sul a gente é um pouco mais exposto a umas temperaturas um pouco mais baixas, mas mesmo assim é muito menos do que lá no hemisfério norte, né, onde você tem longos períodos do ano com temperaturas mais frias. Isso faz com que o corpo humano se adapte, né? O ser humano ele tem essa grande capacidade, né? Nós nos adaptamos de uma maneira muito importante, de uma maneira muito rápida a condições desfavoráveis, né? Por isso que nós temos o mesmo ser humano, o mesmo corpo vivendo em lugares extremamente frios, gelados, outros em lugares mais quentes. Mas isso leva um tempo, tá certo? Toda essa adaptação, ela leva um tempo, né? O organismo vai se adaptar. Então, a gente vê que pessoas que moram em países muito mais frios, no hemisfério norte principalmente, eles se adaptam muito bem a isso e vivem muito melhor, sofrem menos, né, com temperaturas mais frias, porque faz parte da realidade deles. Com a gente aqui, não, né? A gente não está tão acostumado a isso. São poucos dias do ano que a gente tem uma temperatura mais baixa. Então, quando vem, castiga muito mais. E aí entra nisso que você falou, né? Você está no seu cantinho, de repente você sai lá para fora e toma um vento de 8 graus e 7 graus na cara, né? Isso, com certeza, para algumas pessoas pode ser ruim, pode ser pode facilitar, né, um aparecimento de um desconforto respiratório, até de um quadro gripal, um resfriado, coisa simples, mas eventualmente pode disparar o seu gatilho para uma infecção mais séria. De uma maneira geral, a gente, nesses casos, é o seguinte: prudência não faz mal nenhum, né? Então, quando você for sair do estúdio, você está aí quentinha, se agasalhe bem, se proteja, vai ser muito melhor, não vai correr tanto risco. Pode deixar. E doutor, e hidratação nessa época do ano também influencia aí? Beber bastante água, principalmente para a gente manter o coração bem? Não, sem dúvida, né? A hidratação é importante. Nós somos feitos
principalmente de água, né? O corpo humano tem uma quantidade percentual muito grande de água. Então, nós precisamos do líquido. Obviamente, no verão, nós sentimos muito mais sede. Porque, como eu falei para você, um dos mecanismos que a gente tem de equilíbrio térmico é perder temperatura pelo suor, pela pele. Tá? Então, o organismo joga fora o calor através do suor. Então, a gente desidrata com mais facilidade. São milhões de poros, o nosso corpo bilhões de poros, então você perde, sem perceber muitas vezes, uma quantidade grande de líquido, você se desidrata e você sente sede, tá certo? Então você acaba bebendo mais água, vamos dizer assim. No inverno é o contrário. No inverno, o nosso organismo não transpira, ele não quer perder esse calor de forma nenhuma, ele não quer perder esse conforto térmico. Então a gente fica frio, né, nas extremidades, a gente fica mais pálido, mais gelado, tá? Porque o organismo não quer compartilhar o seu calorzinho com os 8 graus, 6 graus que estão fazendo lá fora. Com isso, a gente sente muito menos sede, obviamente, muito menos sede. Isso é problemático, especialmente na população mais velha. Volto a falar de novo dos idosos, que eles acabam sentindo menos falta de tomar água e se desidratam. Por incrível que pareça, acabam se desidratando. Então, no inverno, nós temos sim que ter um cuidado maior em tomar água, em se hidratar, mesmo não estando com tanta sede. Tá? Nós temos que lembrar que faz parte da mesma forma que nós nos alimentamos, nós vamos comer, nós vamos ter que manter uma hidratação adequada. Muitas vezes você não vai precisar tomar aquela quantidade de água que você toma no verão, porque você está na rua, você toma sol, você transpira, mas sim, temos que manter uma hidratação adequada, temos que lembrar de beber água, mesmo sem estar com vontade, porque se a gente se desidratar, vai ser pior ainda, vai cair uma das fontes de aquecimento do nosso organismo, né? Que é o líquido, né? O líquido intravascular, tá certo? Então, é importante, você abordou um assunto extremamente interessante, não podemos esquecer de nos hidratarmos e tomar água, mesmo nos dias mais frios do ano. Doutor, e atividade física nessa época do ano? Porque quando a gente fala de saúde, de prevenção, atividade física, pelo menos, é sempre indicado aqui no nosso programa. Como faz nessa época do ano? Não, tem que fazer sim. A gente não vamos usar a desculpa que está friozinho, acabou nossa caminhada, acabou nossa academia, não, de forma nenhuma. Mas temos que tomar cuidado, né? Obviamente, nós estamos falando aqui da população em geral, que é uma população que não é um profissional do esporte, né? Não é um atleta profissional, e que, obviamente, não tem todo aquele preparo, tá certo? O preparo físico habitual dos profissionais. Mas, de forma nenhuma, nós temos que abdicar da atividade física durante os meses mais frios do ano. Não. O que a gente tem, volto a repetir, é nos adaptarmos, tá? É nos prepararmos melhor. Então, por exemplo, se a pessoa está acostumada a fazer uma caminhada muito cedinho, nos dias mais quentes do ano, que é extremamente agradável, temperatura muito boa, o sol nasce cedo, eventualmente nesses dias a gente percebe, nós estamos vendo aí, o sol vai aparecer, quando aparece, né? Depois das 6h30, 15, já tardiamente, temperatura muito fria de manhã, o ar fica muito seco. Depende de cada um, certo? Mas, de uma maneira geral, a gente tem que se agasalhar mais, eventualmente evitar o esporte ao ar livre, especialmente nesses momentos mais frios, tá? Mas, em hipótese nenhuma, a gente tem que evitar, estamos proibidos de fazer exercício só porque está mais frio. Não, de hipótese nenhuma. Apenas nós temos que tomar um cuidado a mais. Nós temos um dia muito mais frio, alguns dias muito mais frios, muito mais gelados, então vamos fazer o esporte mais agasalhados, vamos tentar um horário que seja mais confortável do ponto de vista térmico, vamos fazer alguma coisa num ambiente um pouco mais protegido, mas parar e ficar sem fazer o exercício só porque está mais frio do ano, não, isso não. O exercício também ajuda aí na saúde do nosso coração, né? Sempre, o exercício faz parte, né? Especialmente naquelas pessoas que estão acostumadas, né? E aqui é importante falar isso também, né? Aquela pessoa que está acostumada a fazer exercício, ela não pode ser um esportista só dos dias mais quentes, né? Ela vai fazer seu exercício de uma maneira constante ao longo do ano, tudo. Só que ela vai se adaptar
de acordo com a temperatura. Aqui nós estamos falando de temperatura, ela vai se adaptar ao momento do ano, né, ao período do ano que ela está. O mesmo vale para os dias mais quentes, né, naquele verãozão brabo. A gente vai dar orientação para ele procurar momentos do dia, períodos do dia que a temperatura fique mais amena, mais confortável, que não tenha uma exposição tão grande ao sol que está mais forte, se hidratar bem, né? Usar roupa bem leve, uma roupa que facilite a transpiração. No inverno, a gente vai fazer o contrário. Entendi. E doutor, nos sites relacionados aí sobre esse tema, doenças relacionadas ao coração e ao frio, no final todos falavam, se possível, tome a vacina da gripe. Ela realmente é fundamental para evitar até outras doenças? Sem dúvida nenhuma. Muito interessante o que você falou. Eu acho que vacinação contra a gripe ela é mandatória, né? A gripe, Viviane, ela mata muita gente, tá? Ela, como o ser humano convive com os vírus da gripe de uma maneira aí desde que a gente nasce, né? Há séculos e séculos, a gente acaba nos acostumando a ela. Ela não colocou assim um temor tão grande como recentemente com o vírus da Covid, né? Mas a gripe mata muita gente por ano no mundo inteiro, tá? E ela, obviamente, tem uma prevalência muito maior nos dias mais frios, no inverno, onde as pessoas costumam ficar mais agrupadas, né? Em lugares mais fechados, mais juntas. E aí, como ela tem uma propagação também muito fácil de pessoa para pessoa, então uma pessoa contaminada, ela tosse, ela espirra, ela acaba tendo secreção aqui nas vias aéreas superiores, então é fácil dela contaminar outras pessoas. E, novamente, nas populações mais suscetíveis, aí, populações idosas, populações com doenças prévias, a gripe muitas vezes é uma doença séria e mata muita gente por ano no mundo inteiro. Então, mesmo uma pessoa sadia, mesmo as populações mais jovens, a gripe traz uma série de desconforto. A gente pode falar não só do ponto de vista físico, do ponto de vista profissional, a pessoa fica incapacitada para trabalhar, a pessoa não consegue desenvolver suas atividades de uma maneira normal. Isso também é uma perda, isso também gera uma perda na vida das pessoas, tá? Tanto é que a gente vê grandes empresas hoje fazem parte vacinação em massa dos seus colaboradores, as entidades de saúde, os hospitais, nós somos vacinados, a vacina nos é disponibilizada todos os anos, já de uma maneira há muito tempo, que é justamente para dar a maior proteção possível nesses períodos do ano a uma situação que, na maior parte das vezes, não tem maior gravidade, mas traz uma série de desconforto, uma série de problemas. E nas pessoas mais idosas, nas pessoas mais suscetíveis, ela tem, sim, um índice de mortalidade mais alto. Doutor, qual que é a dica, a orientação, então, para a gente encerrar o programa de hoje, para passar bem aí nesse inverno, nos dias gelados, principalmente para manter o nosso coração bem e quentinho? Sem dúvida nenhuma. Olha, se agasalhar, né, ter um vestuário adequado, é muito importante, né? Você ter uma roupa que te dê um conforto térmico. Não estou falando aqui na área de estética, é um conforto térmico, né? Que a pessoa fique bem aquecida. Com isso, você facilita o trabalho do seu corpo. Só fazendo uma analogia, você vê os animais que moram nos polos, né? Que são aí as temperaturas mais extremas, né? Vocês veem que eles têm uma quantidade de pele, uma coisa impressionante, né? Aquilo para eles é a roupa deles, é o casaco, é o paletó, né? Por quê? Para dar proteger, não deixar a pessoa ter contato o interno dele, ter muito contato com o externo, tá certo? Que o externo está muito frio. Para o ser humano, o que vai fazer isso? É um vestuário, tá certo? Então, a gente tem que realmente prestar atenção nisso, e aqui sempre vai um alerta para as entidades sociais, para aquelas pessoas menos favorecidas, para que que a sociedade tenha esse olhar, porque nessa época do ano, muitas pessoas, moradores de rua, a gente sabe, acabam morrendo literalmente de frio, por não ter um aquecimento adequado, porque mata, o frio mata. Se a pessoa não estiver bem preparada,
ela mata, especialmente se estiver exposto, né? A hipotermia, a gente acabou não falando nisso, mas a hipotermia, nessas situações, ela é extremamente letal, ela é muito perigosa, tá? Então, se ter um vestuário adequado, se alimentar bem, a gente tem que se alimentar bem, porque a gente gasta mais energia para conservar calor, para produzir calor, a gente tem que se alimentar bem também. Isso não significa, né, enfiar o pé na jaca, né, como se diz popularmente. A gente tem que tomar cuidado, porque é um mês que a gente acaba ficando, alguns meses do ano que a gente acaba ficando um pouco mais reduzido na sua atividade física, então é comum as pessoas ganharem peso nesses meses, então tem que tomar cuidado com isso. Atividade física para aquelas pessoas que fazem com os cuidados que eu falei, com o vestuário certo, evitando as horas do dia mais frias, mais geladas. Para aquelas pessoas que já têm uma doença cardiovascular ou uma doença respiratória, o cuidado tem que ser redobrado, tem que evitar se expor de uma maneira muito intensa, evitar lugares muito cheios de gente, muito fechado, porque aí a propagação de vírus, que são próprios e bactérias próprios da época do inverno, ela é maior, então facilita contaminação. E a vacinação de gripe, que você falou, contra a gripe, que é extremamente importante, salva muita vida, além de evitar essa condição desagradável que é a gripe, né? Os sintomas são muito desagradáveis e prejudica o trabalho da pessoa, prejudica aí a vida dela. Então, de uma maneira geral, nós sabermos que nós temos nesses meses mais frios, então temos que tomar mais cuidados com nós, temos que olhar na nossa alimentação, o nosso vestuário, a nossa proteção do ponto de vista de exposição aos horários mais frios do ano, evitar uma aglomeração, evitar muita gente que pode propagar aí os patógenos relacionados às doenças do inverno, prestar atenção em sintomas que apareçam, sintomas respiratórios, sintomas diferentes que possam estar indicando um aumento da pressão arterial ou um quadro de infecção respiratória inicial, para ter um atendimento médico o mais breve possível. Basicamente é isso. Tá aí, então, o recado do Dr. Silvio Polino Gonçalves, ele que é cardiologista. Doutor, muito obrigada, viu? A gente sabe que vida de médico é muito corrida, mas o senhor fez questão aí de parar um tempinho e falar com a gente aqui, dar essas orientações tão importantes para quem está assistindo o nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado a você. A você de casa também, muito obrigada pela sua companhia e audiência. E eu lembro você que se quiser participar do nosso programa é muito simples. Tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Faz o seguinte, pega seu celular, anota ele aí. Surgiu alguma dúvida, quer saber sobre alguma doença? Manda pra gente. Aí nós vamos atrás de um especialista, assim como fizemos hoje no Saúde é Vida. E se quiser rever todo esse bate-papo com o Dr. Silvio, é só entrar nas nossas redes sociais. Esse programa está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente se vê na próxima edição. Se cuida. Tchau!